Jovem Pan. Agora são 7h43. 7h43, estamos de volta com o Jornal da Manhã aqui pela Jovem Pan Natal, agradecendo mais uma vez a nossa audiência, levando a gente de carona. E agora vamos de entrevista, já está aqui comigo na bancada com muita satisfação, Guilherme Saldanha, secretário do Estado de Agricultura, Familiar, Pecuária e Pesca, já é cliente aqui, digamos assim, na casa, já esteve aqui em outras oportunidades. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã mais uma vez. Bom dia, Arthur, bom dia, Fernando Araújo, bom dia a você que está nos assistindo e nos ouvindo, prazer enorme aqui, só lhe corrigindo. Você disse a Secretaria da Agricultura, Agricultura Familiar. Agricultura Familiar é do meu colega Alexandre Oliveira Lima, também um secretário extraordinário. Também não, né? Ele não sei se eu, se eu sou não. Mas Agricultura, Pecuária e Pesca. Maravilha, obrigado pela correção, a gente vai bater um papo aqui. Secretário, semana passada o governo federal anunciou o Plano Safra, que promete ser o maior e com medidas também inovadoras para o setor do agronegócio brasileiro. No que interessa ao Rio Grande do Norte, quais são as perspectivas nesse novo plano lançado aí pelo governo? Pois é, você falou um negócio bastante interessante. Pela primeira vez, o governo brasileiro dispõe mais de 400 bilhões de reais para financiar o agro brasileiro. Na realidade, o número é 441 bilhões de reais. Isso é muito importante, porque o agronegócio, segundo o último censo do IBGE, ele faturou, para vocês terem ideia, ele faturou 1 trilhão e 340 e poucos bilhões de reais. Para o cara faturar isso, ele tem um custo, obviamente. E diferente de uma grande empresa que não seja mesmo rural, as dificuldades para você financiar isso é muito caro, muito difícil, né? E há necessidade de você fazer isso com a taxa de juros barata. Isso é que é o interessante, né? Então, pela primeira vez, o governo federal colocou muito dinheiro. A gente vai chegar aí a mais ou menos perto de 35% do que o agro produz. Ele vai ter de financiamento, é histórico isso. E você está perguntando, e o Rio Grande do Norte? Vamos lá para o Rio Grande do Norte. Eu tenho reclamado muito, né? Existe um excesso de burocracia e que, como a agricultura do Rio Grande do Norte, ela é basicamente feita por micro e pequenos empreendedores, pequenos agricultores e agricultura familiar, a gente não tem 1000 grandes consumidores da COSERN. Você imagina a produção disso. Então isso é feito por pequenos, e aí micro e pequenos e agricultura familiar. E nesse segmento é que é muito difícil você arrumar dinheiro, alguém para emprestar. Mas eu vim chegar aqui, tocar um disco para você, mas você me arrumar dinheiro, vamos criar um fundo. Não existe isso para os pequenos. E o volume é muito pouco. A estimativa é que eu digo, o agro fatura 1 trilhão e 300 bilhões no Brasil, está arrumando 441. No Rio Grande do Norte, o agro fatura mais ou menos, segundo o mesmo IBGE, 6 bilhões e meio de reais. Quando a gente vai ver o que é que está sendo disponibilizado, ou melhor, disponibilizado tem muito dinheiro. O que é que esse pessoal está conseguindo captar é muito pouco. Segundo a última informação do Banco Central, até o ano passado, a gente chegou a perto de 400 milhões de reais. Ou seja, a gente não consegue, nem 10% do que a gente está faturando é financiado com recursos oficiais. Isso é muito pouco. Quem é que está financiando o agro do Rio Grande do Norte? Tem de tudo. Tem uma loja que vende produto que se eu comprasse à vista era um preço, se eu comprasse faturado com 30, 60 dias, 90 dias é outro preço totalmente diferente, né? Um pequeno produtor lá de Caicó que produz leite, se a queijeira não pagar ele vai estar tomando uma agiota lá de Caicó, né? Ou seja, isso precisa que entendam os bancos que a gente tem muito recurso, só o FNE tem 55 bilhões de reais. E isso não está chegando na mão do agricultor, não está chegando na ponta lá para aquele pequeno que quer, por exemplo, financiar uma vaca lá em Caicó para produzir leite. A gente tem as queijeiras artesanais aí dando show, mas essa é a preocupação nossa. A gente precisa fazer com que o agricultor do Rio Grande do Norte consiga captar mais recursos esses oficiais. Pra você ter uma ideia, nem falei nisso, a taxa de juros da Selic está em 13%, ainda continua em 13,5%, isso é muito alto. Se você for para uma feira, e a gente vai ter a festa do boi, que a gente conversou sobre ela um pouquinho antes, se a gente não tiver crédito rural oficial para financiar, você nem movimenta a feira. Ela vira uma festa e não vira uma feira, né? E essas taxas de juros do Plano Safra, elas são fixas e estão muito abaixo da taxa Selic. E o governo brasileiro faz um esforço grande porque ele é quem paga a diferença entre os bancos que ofertam esse recurso e a taxa Selic oficial. Então, nesse Plano Safra vai ter alguma abertura maior para esse micro e pequeno produtor? Eu espero que sim, especialmente aqui no Rio Grande do Norte, né? Eu conversando com o Alexandre, que é meu colega da agricultura familiar, e Alexandre tem reclamado também. Se você vê o ticket médio do Pronaf aqui no Rio Grande do Norte, isso é menos de 5 mil reais. Se você vai ver um ticket médio, que é o valor médio de uma operação de crédito rural lá no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, isso passa de 50 mil reais.
Pô, a gente está recebendo troco agora, né? Os bancos precisam entender isso. Tem algum excesso de burocracia, tem alguma dificuldade? Eu estou pronto, com as portas abertas para a gente sentar e discutir isso. Ainda é muito pouco. Vou só corrigir um pouquinho aqui, é que há 6 anos atrás era 200 milhões. A gente está brigando muito, reclamando muito, estamos chegando em 400. Dobramos, mas ainda é muito pouco. A gente tem condições de emprestar muito mais ainda para o agro. A gente tem um agro muito forte na fruticultura irrigada. Essas empresas grandes, eu acho que a gente deve ter aí umas 10 ou 15. O resto é média empresa, pequena empresa que está exportando essas frutas. Você pode perguntar a qualquer uma delas. Você pegar o horizonte do seu endividamento, o que é que tem de FNE, o que é que tem de Banco Nordeste, é muito pouco, né? Tem muito banco privado que está financiando isso e que não é a taxa do juros do Plano Safra, né? Você perde sua capacidade a própria eficiência dentro da empresa se você não consegue captar uma taxa de juros mais barata para os seus negócios. Muito bom. Secretário, eu sei que não é da sua parte, a agricultura familiar é outra parte, mas você também deve... A gente conversa muito com o secretário, até a própria governadora bota a gente para conversar. Exatamente. Então, como é que está a perspectiva também da agricultura familiar no Rio Grande do Norte? Também o governo aderiu agora ao PF, né, que também prevê investimentos na agricultura familiar. Quais são as perspectivas? Olha, é um setor que, apesar das dificuldades, ele tem conseguido trabalhar bem. Se a gente for pegar o que é a alimentação da grande maioria dos brasileiros, muita coisa vem da agricultura familiar. A gente está com um desafio de aumentar a produção agrícola e irrigada do nosso estado. As águas do São Francisco está chegando, isso passa muita coisa pela pequena produção, pela agricultura familiar. E a gente tem um estado em que, eu digo com muito orgulho, nós somos os maiores exportadores de fruta do Brasil. Até o ano passado nós brigávamos com o Ceará como o maior criador de camarão do Brasil. Infelizmente o Ceará passou da frente da gente, não porque a gente não cresceu, é importante dizer isso. Na realidade o camarão, ele se interiorizou muito no Ceará. A gente está, já a partir agora do segundo semestre, a gente vai colocar uma política da gente levar isso também para o interior, tá certo? Você tem o Rio São Francisco, a gente tem o Rio Piranha-Açu, que as águas de São Francisco já chegaram nele. A gente tem lá na região do oeste, você tem o rio Apudi-Mossoró. Você tem o rio também lá no Alto Oeste, o rio lá da barragem de Umari, que é o rio Mari, Rio do Carmo também, ele desemboca lá em Mossoró. É a gente levar, a incentivar a produção de camarão nessas regiões para a gente tentar aumentar ainda mais o volume. Isso também é feito pela agricultura familiar. Se você for ali para Tibau do Sul, Areis, você vai ver muito cultivo de camarão de pequenos produtores, agricultores familiares. Então, é um setor que ele tem uma capacidade de sustentar as pessoas nas zonas rurais. Isso é importante, porque senão cada vez, às vezes eu fico muito triste. Se você pegar uma estrada vicinal rural, você passa por muito quilômetros de estrada sem ver uma casa, sem ver gente. A gente precisa fazer com que as pessoas retomem essas atividades. Obviamente eles precisam ganhar dinheiro, senão não vai ficar, e o filho não fica, né? Se o cara pode até ficar, mas essas atividades, ela tem uma capacidade, além de produzir alimento, de sustentar o homem no meio rural. Então, secretário, que o nosso ouvinte quando ouve sempre falar em agricultura familiar, imagina talvez uma produção rudimentar, artesanal, sei qual o nível hoje de profissionalização, né? De estruturação de um negócio baseado na agricultura familiar. Olha, a coisa já evoluiu muito mesmo, mas ainda tem muito ainda para crescer, principalmente, e Alexandre, eu tenho acompanhado e tenho visto, ele foi recentemente com a governadora para a China. Essa parte de mecanização, ela precisa chegar mais forte para o pequeno produtor, para o agricultor familiar. Eu acabei de chegar domingo de uma exposição lá em Caraúbas, né? Mas já passamos por Caicó, já passamos por Currais Novos. O Rio Grande do Norte faz um dos maiores calendários de exposições agrícolas do Brasil. A gente faz 30 exposições, entre a exposição maior, que é a Festa do Boi, até um pequeno torneio leiteiro. Minha mulher que não gosta muito disso, porque todo final de semana a gente tem algum interior, alguma cidade para visitar e estar junto. Mas você, por exemplo, lá em cima da Serra de Santana, lá em Lagoa Nova, hoje o Siridão é da maior bacia leiteira do estado do Rio Grande do Norte, é onde mais se produz leite, onde está o maior laticínio do Rio Grande do Norte, que produz hoje cerca de 130, 140 mil litros de leite por dia, tá certo? Você vê a região mais inóspita, é onde mais se produz leite, olha que coisa bacana. E lá em Lagoa Nova faz-se um torneio leiteiro, tá certo? E o torneio leiteiro de Lagoa Nova, você tem um agricultor familiar, tá certo? Produzindo 60 litros de leite. Ontem eu estava almoçando com meu pai, eu disse, pai, qual é a média de leite lá na sua fazenda? 7 litros, 8 litros. Pois tem um agricultor lá de Lagoa Nova que produz 60 litros de leite numa vaca, né? Então isso chegou, mas precisa chegar agora a mecanização.
Lá em Lagoa Nova, lá em Caicó, lá no Seridó, você já vê muito agricultor tirando leite com ordenha mecânica, né? Mas ele precisa de um tratorzinho pequenininho, um trator grande, além de não ser tão útil para ele, é muito caro, tá certo? E essa questão de que a gente precisa trazer uma empresa, uma indústria para cá, seja para o Nordeste, seja para o Rio Grande do Norte, seja para o Brasil, mas que tem um foco muito grande nessa questão de pequenos implementos para a agricultura familiar. Isso a China faz muito bem feito. Se você entrar no YouTube aí, no Google, você botar máquina agrícola para pequeno produtor agrícola familiar, vai aparecer chinesinho para tudo no mundo. Desde uma colheitadeira pequena que cabe em cima dessa mesa aqui, e uma colheitadeira grande não cabe nesse prédio, eles conseguem fazer isso. E Alexandre, e nessa ida da governadora China, Alexandre foi junto para dar uma olhada nisso. Muito bom. Ô, secretário, a gente estava falando aqui sobre você mencionou a grande quantidade de eventos, exposições do Rio Grande do Norte. O maior deles, a Festa do Boi, inclusive já está chegando perto, né? Em outubro, já estamos em julho. Já começamos a discutir. Começou a discutir como é que vai ser esse ano essa. Olha, a expectativa é muito boa. O Rio Grande do Norte, a exposição daqui da Festa do Boi esse ano faz 61 anos, né? É bacana você ver uma exposição. Eu acho que são poucas no Brasil que tem essa idade. E esse ano a gente quer dar um foco muito grande. Eu tenho conversado com o novo diretor da ANOR, que é Matheus França, e a equipe lá dele, para a gente realmente dar um foco para negócio, para que o banco financie, que tem as 3 principais agências bancárias que hoje trabalham com agro. Na realidade, aqui no Rio Grande do Norte temos 4. Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Caixa Econômica e a Agência de Fomento, está lá financiando o agricultor. Não é possível, eu digo muito esse exemplo, Arthur. Nós 3 aqui, Fernanda também, se a gente for sair daqui agora, 8 horas as concessionárias de carro e moto, elas abrem, se a gente sair daqui, a gente financia um carro da gente, né? Um carro, uma moto, seja lá o que for, financia. Você financia fora de um ambiente bancário, você financia na concessionária de um carro. Não é possível que dentro da Festa do Boi, que é uma exposição que tem 7 dias, um banco não consiga financiar tudo. Você tem uma fazenda, uma pequena propriedade rural, vê lá uma cabra, rapaz, eu vou querer comprar umas cabras para minha fazenda, para melhorar meu rebanho, para melhorar meus índices de produtividade, ganhar mais dinheiro. Vai lá no Banco do Nordeste, que a gente precisa financiar muito. Tá certo? O banco está presente dentro da feira. Não faz sentido que a gente não consiga. Você está com seu cadastro atrasado. Beleza, amanhã eu vou na minha agência e acerto. Ajeito ele. Me financie na feira. Eu quero comprar um trator, já estou aumentando minha fazenda, é um pequeno produtor que está virando médio. Vou querer comprar 2 tratores aqui. Aí vai lá na agência do banco. Rapaz, eu queria ver meu cadastro aí, tem internet, tem tudo. Vamos financiar. Né? Não faz sentido, não tem desculpa, não tem desculpa. E esses bancos têm agência lá dentro, vai estar na Festa do Boi, tá certo? Então eu queria esse ano um foco, aviso aqui os agricultores que mexem com pecuária de leite, o espaço destinado à Coreia, que a gente chama de Coreia, né? Lá atrás, aqueles currais, serão gratuitos, de graça. A governadora já autorizou e nós vamos empurrar de gado de leite. Não é possível que um estado que tem uma legislação e bem bacana para essas queijeiras artesanais, qualquer pequeno empresário, alguém vai já bater em mim aqui, qualquer pequeno empresário, qualquer pequeno criador, qualquer produtor consegue registrar uma queijeira aqui no Rio Grande do Norte. Tá ali os filhos de Manelito na Paraíba, em Itaperuá, que faz um queijo fantástico, a coisa mais bonita do mundo, gostoso. Tem 20 anos que briga com o governo de lá que não consegue registrar uma queijeira lá deles. Tá certo? E ganha prêmio no mundo os queijos dele, da fazenda Carnaúba, lá em Itaperuá. Demora um pouquinho, tem uma burocraciazinha, mas a gente consegue vencer. Com 6 meses, eu acabei de entregar um selo lá de um rapaz lá de Currais Novos, Vitor, de uma queijeira, Dona Branca. Em 6 meses a gente conseguiu fazer isso. Lá são 20 anos que o cara não consegue. Tá certo? Então esse ano eu quero dar um foco muito bacana para essa questão dos queijos artesanais. E obviamente para ter queijo precisa ter produção de leite. O Sebrae, durante a Festa do Boi, dá gosto você entrar dentro daquele espaço do Sebrae, e com tanta coisa bacana que o Rio Grande do Norte tem, e vamos agora incentivar mesmo essa cadeia leiteira. A gente tem hoje no Rio Grande do Norte cerca de 450 mil litros de leite por dia, né? No Paraná são 12 milhões por dia. Em Minas Gerais deve estar algo em torno aí de 10, 12 milhões também, é outro estado que também produz muito leite. E por que está dando-se um enfoque muito grande na questão do leite? Porque a maior indústria do Rio Grande do Norte, que está presente em todos os municípios, é uma vaca de leite.
É aquela indústria de produzir leite. Todo mundo fazendo tem uma vaquinha de leite. E para você dar leite, tem aquele filósofo Cortella, ele diz que a vaca não dá leite. E não dá não. Você precisa tirar. Então você precisa de ocupar, seja um homem, seja uma mulher, seja um adolescente, você tem essa capacidade, a vaca de leite, de sustentar as pessoas na zona rural. Acho que tem um município que não tem vaca de leite, é Natal. Antigamente tinha um ali na zona norte, de Seu França, mas não tem mais. A especulação imobiliária acabou com a vacaria dele. Mas a vaca de leite, ela tem essa capacidade fantástica de gerar emprego e renda. Muito bom. Ano passado a gente teve junto lá no da Jovem Pan Natal. Tivemos lá. O Sebrae também, uma programação muito diversificada, muita coisa bacana lá na linha de incentivar também o empreendedor rural. Né? Na realidade, esse trabalho que vocês fazem de se mudar para lá, de botar um estúdio bacana lá, ele é fantástico. Porque as pessoas literalmente pensa que alimento nasce na prateleira do supermercado, que nasce na prateleira do mercadinho. Não, gente, isso vem, alguém se levantou muito cedo para produzir esse alimento. E graças a Deus, as pessoas que são abençoadas de se alimentar, 3 vezes por dia, 3 vezes alguém precisou se levantar de madrugada para tirar leite, para cuidar das galinhas, para produzir ovo, para produzir milho, feijão, trigo, tudo que está na mesa da gente foi um agricultor que produziu. E essa comunicação precisa que as pessoas saibam. É impressionante, o governo faz aquela fazendinha da ANORC, da Emater, e durante o período do dia, você recebe muita criança lá de escolas, essa coisa do parque aberto para isso também. E tem criança que olha para uma galinha e se espanta. Eu nunca vi isso, como é que o ovo, foi essa galinhazinha aí, foi esse pássaro aí que todo dia ela põe um ovo para você comer, né? E isso precisa chegar, as pessoas precisam valorizar muito. Muito bem, Guilherme Sadonha é secretário estadual da Agricultura, Pesca e Pecuária. Obrigado mais uma vez aqui, já é da casa. O microfone da Jovem Pan para suas despedidas aqui. Obrigado a você, a Fernanda, toda a equipe aqui. Eu sou cumpridor de ordem, viu? Vocês me chamando, eu venho na hora, viu? Obrigado mesmo, é um prazer enorme estar batendo esse papo com vocês. Maravilha, sucesso. Estaremos na Festa do Boi também, mais uma vez. Vejam, muito bem-vindo. Leva o estúdio para lá de novo, aperrei filinto, bota ele para gastar dinheiro e bota um estúdio lá. Eu acho que é só vocês que fazem isso, rapaz. Isso é um negócio muito bacana, né? Teve uma vez que teve uma empresa de televisão, a Band já participou lá da Festa do Boi, levou aquele jornalista, quem é do agro conhece ele, Tavinho Costa, eu acho que é Tavinho Costa o nome dele. Mas é bom porque a gente mostra às pessoas, né, que estão do outro lado nos assistindo a importância desse setor. É verdade. Maravilha, obrigado. Eu gosto muito, particularmente, viu? Fica aqui já me oferecendo.